Eu sou médico sanitarista, sou professor também da Universidade Federal do Paraná. Fui secretário de saúde de Curitiba por 2 anos e meio e tive a oportunidade também de trabalhar no Ministério da Saúde por cerca de 3 anos. Primeiro na Secretaria Executiva do Ministério, que é a secretaria que coordena toda a agenda é, estratégica, política do Ministério, fiz a coordenação do conjunto das secretarias, e depois voltei para o Ministério da Saúde, depois da passagem pela Secretaria de Saúde de Curitiba, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Então, eu tive a oportunidade de estudar o desenvolvimento da organização de sistemas de saúde, de redes de atenção. Isso envolve toda uma discussão da organização do processo de trabalho e das práticas são produzidas no âmbito, nos diferentes âmbitos do sistema de saúde, né, atenção primária em saúde, atenção especializada, os diferentes níveis de especialidade que existem hoje numa rede absolutamente complexa, como é um sistema de saúde, atenção hospitalar também, um outro tipo de especificidade. Então, eu pude estudar isso e ter uma produção muito interessante da saúde coletiva brasileira. Eu, particularmente, trabalhei muito com o referencial do professor Gastão Wagner, né, que trabalha o conceito de clínica ampliada, a gente considerar, além dos aspectos biológicos, a dimensão psicossocial, buscando entender o sujeito dentro do seu contexto e dialogando com isso. A clínica ampliada, ela também dialoga com o referencial da gestão participativa, né, você envolver tanto os trabalhadores como os usuários na perspectiva da definição da organização do processo de trabalho, plano terapêutico, organização do trabalho em equipe, enfim. Então, eu primeiro tive essa experiência de, depois de formado médico, fui fazer residência em medicina preventiva, fiz meu mestrado em saúde coletiva, depois o doutorado, e aí fui para a gestão, né, e pude ter a experiência nos dois âmbitos, tanto o âmbito federal como o âmbito municipal. No âmbito municipal, né, acho que talvez seja para o gestor de saúde pública, para o gestor público que lida com sistemas de saúde, estar no município talvez seja a melhor experiência que você possa ter, porque é onde você, de fato, está diante do conjunto de desafios que a saúde apresenta hoje, né? Enfim, a gente vive uma variação importante do perfil epidemiológico, do perfil demográfico, né? A gente tem novas necessidades de saúde, e, ao mesmo tempo, nós, no Brasil, e acho que é uma realidade da América Latina, os últimos 20, 30 anos aconteceram mudanças profundas e importantes no desenvolvimento dos sistemas de saúde, né? A gente, de fato, conseguiu desenvolver, implementar uma rede básica, talvez não esteja completa, não esteja plenamente implementada, mas é muito diferente a rede de saúde que nós temos hoje da rede que se tinha há 30 anos atrás, né, que era uma rede essencialmente hospitalar. Então, a gente tem hoje um conjunto de outros serviços à disposição. Aquele rede que você está falando está ligada só com a atenção da saúde ou também tem outras instituições? Não, a gente tem uma infraestrutura de saúde hoje montada e que ela, de alguma maneira, de maneira muito heterogênea, dialoga com outras estruturas, né? Eu acho que nós temos um grande desafio ainda de uma integração intrasetorial, né, promover uma maior articulação, por exemplo, da atenção básica com a rede de saúde mental,
A rede de saúde mental cresceu muito no Brasil com os CAPs, né, promovendo uma mudança de modelo importante no contexto da luta antimanicomial. A nossa atenção especializada e hospitalar, eu acho que talvez, do ponto de vista das reformas, foi onde a gente menos avançou. Ela ainda tem um tipo de modo de produção ainda concentrado no procedimento, na doença, considerando aspectos biológicos, ainda que você tenha tido algumas mudanças importantes, por exemplo, no tratamento do câncer, né, você tem algumas mudanças acontecendo, mas de uma maneira geral, a atenção hospitalar especializada mudou pouco. Agora, independente disso, nós temos ainda um grande problema de relação entre atenção básica, atenção especializada, hospitalar. Então, há um desafio de aprimorar a organização de redes e uma perspectiva intrasetorial. Agora, há também, face ao novo perfil de necessidade de saúde que nós temos, há que se melhorar a articulação intersetorial. Se você for pegar uma das principais causas de morte hoje, um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, a questão ligada à violência, seja causa externa, seja por acidentes de trânsito, seja a violência do dia a dia, mortes causadas por arma de fogo. A saúde, ela fica numa posição muito passiva em relação a esse tipo de problema, e a forma de abordá-lo exige uma atuação intersetorial. Vou dar dois exemplos com relação a acidentes de trânsito e a diminuição de mortes por acidente de trânsito. Duas cidades importantes no Brasil fizeram movimentos de redução do limite de velocidade em algumas de suas vias, São Paulo e Curitiba. A redução de mortes superou 50% em um curto espaço de tempo. A saúde em Curitiba tinha uma atuação muito próxima e incentivava a Secretaria de Trânsito a construir uma abordagem mais ativa, mais proativa, no sentido da redução, por exemplo, da velocidade, para que a gente pudesse ter esse impacto. Então, esse é um exemplo de uma ação intersetorial absolutamente importante, em que a saúde ela tem que ser protagonista, mas não vai ser protagonista realizando a política de trânsito e atuando junto com a Secretaria de Trânsito. Acho que esse é um exemplo importantíssimo. Outro exemplo... Uma entrevista com um jornal do Brasil, você falou quando era secretário da Saúde de Curitiba que había que tener más profesionales en la atención primaria, que estaban buscando gestión participativa principalmente, sí, ¿no? Donde los trabajadores participen. Y habló de esta idea de los equipos de salud de familia. ¿Qué lugar tienen estos equipos de salud en este tipo de trabajo intersectorial? O trabalho intersetorial ele tem diferentes dimensões, né? Tem uma dimensão macropolítica, que é num nível de secretarias, de secretários, acertar uma determinada política, né? Então esse é um nível macro, e tem um conjunto de possibilidades que podem ser realizadas no âmbito da atenção primária também. A atenção primária é o espaço mais potente para a realização de atuações intersetoriais que hajam no âmbito comunitário. E aí há a possibilidade também do envolvimento da população, da sociedade civil organizada na realização de um conjunto de atividades. Aí pegar o exemplo, por exemplo, a questão da Secretaria de Trânsito é um bom exemplo para demonstrar uma atuação intersetorial macro. Agora, a gente tem um conjunto de outros exemplos relacionados, por exemplo, à mudança de hábitos de vida.
né, para você ter o melhor controle das doenças crônico-degenerativas, hipertensão, diabetes, você tem que ter oferta de medicamentos, importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, é importante induzir que a população também tenha oportunidade de mudança de hábitos, ter uma alimentação saudável, realizar a prática de atividade física. E aí, a articulação intersetorial, tanto com a sociedade civil organizada, estimular a participação comunitária em eventos, né, que promovam atividade física, e aí você tem um conjunto de entidades em nível comunitário que podem ser mobilizadas, desde igrejas, associação de moradores, né, enfim. E isso, de fato, tem um impacto muito positivo. Ele não tem um grau de organização tão grande quanto é a organização macro de definir uma política, mas são iniciativas que você vai induzindo a população num bairro, numa localidade, que aí você tem que customizar para a realidade de cada bairro. Esse talvez seja um dos grandes desafios da saúde coletiva no mundo contemporâneo. A gente tem que ter a capacidade de traçar as grandes estratégias, mas adaptar essas grandes estratégias para a realidade local de cada região, né, de cada bairro, de cada comunidade. E esse é um desafio dos profissionais de saúde, eu acho, né, de ter essa capacidade de singularizar. Isso vale tanto para a clínica, né, a adaptação de uma terapia para um determinado paciente. Você vai pensar como é que você vai fazer o programa, o plano terapêutico dentro do contexto de vida desse paciente, mas também pensar uma ação de saúde coletiva, de saúde pública, adaptando ao contexto da comunidade. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, e a organização de redes passa por isso. Aí isso passa por ter um entendimento ampliado, né, do conceito de saúde, levando em consideração aspectos sociais, subjetivos do contexto de vida das pessoas. Se está planteando que los centros de atención primaria, los CAPS, pasan a tener un lugar muy importante al mismo nivel o quizás en la mirada para la promoción de la salud, más importante que aquellos centros de atención de la salud como los hospitales de un nivel de complejidad más importante, ¿no? Son más importantes, o al menos tienen un lugar muy importante. Eu acho que todos os espaços, todos os serviços que compõem o sistema de saúde têm um potencial para desenvolver práticas de promoção e de prevenção. O hospital também pode ser um espaço de estímulo e muito potente. Agora, para atuar em âmbito comunitário, não tem melhor serviço que o tipo de serviço que o serviço da atenção primária. É onde, né, no Brasil, a gente tem as equipes de saúde da família, com agentes comunitários de saúde, que são mobilizadores da comunidade, desempenham um papel importantíssimo em trazer a comunidade para dentro do centro de saúde e levar para a comunidade conhecimentos, né, relativos à organização da saúde de uma maneira geral. Então, eu acho que todos os serviços, os diferentes tipos de serviços que compõem o sistema de saúde têm uma possibilidade, né, de realizar. Acho que isso, o que determina se faz mais ou menos é a lógica da organização do processo de trabalho. É como os profissionais de saúde organizam as suas agendas. É destinar uma parte do tempo dos profissionais, uma parte do tempo da agenda da equipe, uma parte do tempo da agenda da coordenação da unidade de saúde, da gerência da unidade de saúde, para cuidar dessas coisas, assim como cuida do interesse de saber quanto está o número de consultas que são realizadas, enfim. Então, essa é uma dimensão da gestão que eu considero absolutamente importante de ser trabalhada no manejo das redes de atenção à saúde. Y con respecto a la gestión, ¿no? al gobierno de esa red, para que abarque la mayor cantidad de instituciones posibles, que no solamente incluya el sistema de salud. ¿Qué tipo de gobernanza debería funcionar, o sí, debería funcionar como para que pueda abarcar a todos, ¿no? ¿Cuál debería ser aquella institución o gobierno referente que pueda englobar a todas las instituciones? ¿Cómo debería ser también?
Essa é uma pergunta bastante importante porque ela coloca em questão o modelo gerencial da administração pública de maneira geral, né? A gente ainda tem o costume de trabalhar de maneira muito setorizada. Então, nem sempre você tem as condições favoráveis num governo de trabalhar de maneira intersetorial. E aí, às vezes, passa de iniciativa individual de um secretário procurar outro secretário, enfim, ou mesmo no âmbito local, o coordenador, o gerente de uma unidade de saúde procurar o diretor da escola para trabalharem juntos. Eu acho que o desafio que nós temos para frente, né, é pensar como a política governamental pode favorecer uma atuação intersetorial. E aí isso depende muito da gente rever tanto as nossas organizações, né, a lógica de estruturação dos planos governamentais, os planos setoriais, estimulando a atuação intersetorial. Mas eu acho que a questão principal é a definição disso como uma diretriz política, né? Entendendo como problemas complexos que demandam articulação intersetorial, na dimensão da política, colocar isso como uma diretriz estratégica da gestão. E aí, dar a direção para que o conjunto dos secretários trabalhem de uma maneira mais integrada e articulando o trabalho das diferentes equipes técnicas. Então, aí passa de uma dimensão que é meramente a vontade voluntarista individual de quem está lidando com um conjunto de problemas, para entrar numa dimensão institucional que organiza um conjunto de estratégias, de políticas e que vão dar uma configuração de práticas e de uma certa forma de gestão. Então, acho que a gente tem que colocar isso como uma diretriz política que vai definir a forma de organização e definição dos programas, não só de saúde, mas também dos outros setores. Y en ese aspecto, también en una entrevista planteabas que siempre fuiste defensor que los estudiantes trabajen en el sistema de salud público, ¿no? Que en las facultades, los primeros años trabajaban las células, anatomía, fisiología, pero que se debería acompañar, o en realidad formar parte, el estudio de los estudiantes con un trabajo en territorio, con un trabajo en el sistema de salud. ¿Qué lugar entonces, dentro de esta mirada política y también de incidencia intersectorial, qué lugar ocupa la universidad? A universidade deveria ocupar uma posição central, né? Mas hoje ela ocupa uma posição periférica ainda. A reforma do sistema de saúde brasileiro, por exemplo, ela não foi acompanhada por uma reforma no sistema educacional dos profissionais de saúde. É claro que aconteceram mudanças, há uma tentativa de aproximação, mas ainda são duas lógicas. A lógica da academia é uma, a lógica da organização do sistema de saúde é outra, e há, por muitas vezes, uma relação muito conflitiva, quando a gente deveria construir uma harmonia. O que o Ministério da Saúde, ainda no governo anterior, vinha propondo era a construção de uma pactuação entre as regiões de saúde e o conjunto das universidades que faziam parte dessa região de saúde, em que pudesse definir um conjunto de estratégias para aproximação entre a academia e o sistema de saúde. E eu considero assim, que é fundamental, desde o início da formação profissional, assim como o fundamento básico para entender o corpo humano é estudar anatomia, né, o fundamento básico para você entender a dinâmica social é você interagir com os territórios, com as comunidades, conhecer as organizações sociais, né, que fazem parte, conhecer onde as pessoas vivem, né, enfim, acho que isso... Então, desde o início, você ter a oportunidade de oferecer aos estudantes essa
essa vivência no âmbito comunitário, ao mesmo tempo que também conhecer a vivência no âmbito do espaço de produção da atenção primária, eu acho fundamental para ter um melhor aproveitamento do desenvolvimento do estudante ao longo da sua formação. Uma outra perspectiva também, assim, estamos falando no âmbito da graduação, uma outra perspectiva no âmbito da especialização. A gente tem que reconhecer que hoje a atuação no âmbito da atenção primária é tão complexa ou mais do que uma especialização para quem vai trabalhar no ambiente hospitalar. Então é preciso estimular programas de residência médica, residência multiprofissional, especialização, para que os profissionais tenham maior capacidade de ter uma prática qualificada nesses espaços. Aí uma das coisas que nós fizemos quando estava na Secretaria de Saúde de Curitiba foi criar um programa de residência médica e multiprofissional em articulação com... primeiro a gente criou por iniciativa própria da Secretaria, depois para ter sustentabilidade, numa eventual mudança de governo, a gente fez articulação com universidades da região. E foi uma iniciativa bastante positiva. Mobilizou profissionais da rede, médicos que estavam trabalhando no âmbito da atenção primária, não tinham uma formação específica, optaram por fazer a residência para ter uma qualificação e fizeram uma avaliação extremamente positiva do desenvolvimento desse programa. Então, eu acho que o caminho, né, a gente ainda tem uma distância entre a atenção primária, né, reforma do sistema de saúde no Brasil, e acho que de uma maneira geral na América Latina, o que vem acontecendo no ambiente das universidades. Se a gente for ver outras experiências no mundo, né, você tem uma aproximação muito maior. Você pegar a Espanha, por exemplo, você tem o espaço de gestão do sistema de saúde, o hospital e a faculdade de medicina muito próximas e trabalhando de maneira muito articulada, né? Então, definindo desde a regulação do número de profissionais necessários para trabalhar no sistema, desde o perfil de competências que são necessárias para os profissionais trabalharem nesses sistemas. Então, o mundo já tem exemplos suficientes para demonstrar que é preciso ter uma maior aproximação, uma maior articulação, e a gente precisa criar, então, espaços de gestão para que essa aproximação possa ser possível. Importante falar ainda que ainda tem uma disputa ideológica muito forte dentro do modelo de atenção, um modelo de saúde a ser feito dentro das universidades, né? Você ainda tem uma concepção hospitalocêntrica, biomédica muito forte. Então, é preciso ter uma política que tenha tanta força quanto a resistência existente para poder superar essa resistência e ser capaz de mudar a lógica de formação dos profissionais de saúde. Não falo só dos profissionais médicos. Os profissionais médicos talvez sejam o maior símbolo, né, desse modelo biomédico hospitalocêntrico. Mas eu tenho também um conjunto de outras profissões que precisam estar envolvidas numa articulação de trabalho em equipe. A formação profissional ainda é uma formação uniprofissional. A gente também tem que desenvolver a capacidade dos estudantes de trabalhar em equipe multiprofissional, dado que é esse o tipo de trabalho que a gente precisa ter no sistema de saúde. E na perspectiva de uma rede de atenção, né, você tem que ter a dimensão do trabalho interativo, cooperativo, como uma dimensão, uma competência importante, assim como o domínio do conhecimento técnico. Então, a articulação do trabalho em rede, o trabalho em equipe, é uma competência que tem que também ser desenvolvida e ser preparada. Acho que isso muda também a lógica do ensino. Não dá mais para ensinar só passando conteúdo. Tem que ensinar de uma maneira mais ativa, fazendo com que os estudantes discutam casos, interajam. Quanto mais precoce a inserção do estudante no mundo do trabalho, acho que isso estimula também o ganho, a procura pelo conhecimento para ter uma melhor formação. Você está falando de uma realidade muito similar à realidade da Argentina, com respeito ao sistema de saúde, não? Com este modelo hospitalocéntrico, ¿qué líneas de investigación podrían trabajar en conjunto
Argentina y Brasil como para poder fortalecer por ahí esas redes de salud y en un punto ir modificando este modelo hospitalocêntrico? Veja, eu acho que tem iniciativas muito importantes acontecendo no mundo de pesquisa sobre o desenvolvimento dos sistemas de saúde. É preciso considerar assim, que a realidade latino-americana, nós não fizemos uma reforma completa no sistema de saúde, a nossa reforma foi parcial. Nós ampliamos a cobertura da saúde da família, da atenção primária, mas ainda não completamos a cobertura, ainda falta alguma coisa a ser desenvolvida. Nós não mexemos na atenção hospitalar, mexemos muito pouco na lógica da atenção hospitalar. Se for comparar com países europeus, eles fizeram a reforma completa, né? Então, a cobertura universal de atenção primária, mexeram com a lógica da atenção hospitalar, integraram os hospitais nas redes de atenção. Então, acho que a primeira pesquisa importante nossa é a necessidade de pesquisa que dê suporte para o desenvolvimento do sistema de saúde dentro da realidade latino-americana. Mas tem uma outra perspectiva importante, contemporânea hoje, que a gente também tem que tomar um cuidado e precisar pesquisar, que é produzir pesquisas que deem sustentação para a manutenção das conquistas que nós fizemos até o momento, porque essas conquistas estão sob ameaça hoje. Tanto na Europa isso está acontecendo, como aqui também. Na Europa, primeiro, com o efeito da crise econômica, das políticas de austeridade, alguns sistemas de saúde foram absolutamente desestruturados. E isso teve um impacto muito importante do ponto de vista do aumento de mortalidade infantil, por exemplo, na Grécia. Depois da política de austeridade implantada em 2007, 2008, 2009, houve um aumento de 45% da mortalidade infantil, dado publicado na revista The Lancet. Uma nova epidemia de HIV que estava sob controle aconteceu em usuários de drogas injetáveis. Malária, que era uma doença que estava controlada por mais de 40 anos, se deixou de ter o controle do vetor e aí você teve o ressurgimento da doença. Então, a Grécia é um exemplo de um país que foi vítima das políticas de austeridade fiscal e desestruturou o sistema de saúde. Então, no Brasil, e acho que na América Latina, a gente tem que fazer pesquisa para buscar desenvolver, e aí tem um conjunto de oportunidades para a gente inovar, mas, ao mesmo tempo, nós estamos na iminência, o Brasil está passando por isso, nós estamos na iminência de ter um corte importante de despesas na saúde, um limite de importante despesas na saúde que vai comprometer o orçamento da saúde para os próximos 20 anos. Isso vai ser um desastre para o sistema de saúde, numa perspectiva de um sistema de saúde universal. O que vai acontecer com o Brasil, se essa política de fato for implementada, vai acontecer uma limitação do desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro e nós vamos aumentar as desigualdades existentes, que vai ser estimulado o crescimento do setor privado e a estagnação do setor público. Países que têm setor privado forte e sistema de saúde público fraco são países que têm indicadores de saúde muito díspares, né? Então, isso estimula a iniquidade. E quando o mundo está se mobilizando para construir estratégias para a redução das inequidades existentes na saúde. A gente tem importantes avanços na saúde do ponto de vista mundial, aumento da expectativa de vida, controle de doenças, mas nós temos disparidades ainda muito graves. E para enfrentar essas disparidades, você precisa de sistemas de saúde que funcionem de maneira universal, de maneira articulada. Tanto é que hoje política da Organização Mundial de Saúde ter a cobertura universal. A OPAS nas Américas avança e coloca
a perspectiva de, junto com a cobertura, ter o acesso universal como uma das diretrizes para a organização do sistema de saúde. Eu acho, no Brasil, nós estamos indo na contramão da história. Apesar de ter feito importantes avanços nos últimos 20, 30 anos, né, com relação à construção do SUS, a perspectiva de um limite de gastos, de um limite de crescimento de gastos para a saúde, pode fazer com que a gente volte a ter um sistema de saúde na lógica anterior ao SUS, que estimula o setor privado, estimula uma outra lógica que não a lógica de um sistema universal. E aí eu acho que é fundamental a gente ter evidências que demonstrem quais são as melhores opções para serem tomadas do ponto de vista de escolha de políticas de saúde, quais as melhores ações a serem implementadas, que a gente tenha a capacidade de avaliar resultados e, a partir da avaliação de resultados, ver quais ações são mais efetivas, mais eficazes. Ou seja, eu acho que não só o Brasil e a Argentina, eu acho que o conjunto de países da América Latina, assim como a Europa tem feito, né, a Europa tem feito um conjunto de estudos que são importantes para subsidiar a tomar decisão. Acho que a gente, na América Latina, precisa ter um conjunto de iniciativas, talvez o Brasil e a Argentina possam puxar isso, liderar esse processo, mas a gente precisa ter um espaço de estudo, de inteligência, que nos ajude a tomar, tanto a influenciar governos, mas também a mobilizar a sociedade civil organizada para que cobre mudanças na saúde. Importante dizer que a reforma no sistema de saúde que aconteceram na América Latina, no Brasil particularmente, não foram decorrentes de iniciativas governamentais. Ao contrário, o governo foi cobrado pela sociedade civil organizada para que fizesse as reformas. Então, esse forte movimento que aconteceu na década de 70 e 80, junto com a democratização do país, democratizar o acesso à saúde, mudar a forma de organização do sistema, isso foi fruto da ação da sociedade civil organizada, e que governos tiveram que responder a essa pressão. Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito parecido, né, em que nós vamos precisar ter uma ação mais ativa no contato com as diferentes forças que compõem a sociedade civil organizada, para mobilizar por pressão para que o sistema de saúde possa continuar desenvolvendo. E a academia, não só com uma ação política, mas com uma ação científica de produção de conhecimento e evidências, tem um papel fundamental nesse processo. E a última, que significa, que importância tiene para vos participar de estas jornadas de salud, de redes de salud, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche? Bom, eu fiquei muito honrado com o convite. Primeiro, ter mais contato com a produção que o grupo aí tem realizado na organização de redes. Acho que eu não tinha contato, tive contato a partir dessa aproximação. Fiquei bastante impressionado com a similaridade dos nossos problemas, né? Acho que a Argentina e o Brasil têm problemas muito parecidos, passaram pelo processo de descentralização de ações e responsabilidades em nível federal para nível municipal, sobrecarregando os municípios. Acho que esse é um problema comum. A necessidade de construir estratégias para o fortalecimento das redes e utilização de uma matriz de referencial teórico, metodológico parecido, mas que é possível ainda desenvolver, e acho que é uma contribuição acadêmica aí que a gente pode ter muito relevante. Então, eu tenho certeza que vou crescer muito do ponto de vista de conhecimento, de experiência, indo para aí, conhecendo melhor a experiência desenvolvida por vocês. E, ao mesmo tempo, tem um conjunto de referenciais da saúde coletiva brasileira, né, nessa perspectiva da ampliação das práticas de saúde, da clínica, da saúde coletiva, da democratização da gestão, o referencial do apoio matricial, o apoio paideia,
que eu acho que para o trabalho em redes é fundamental de ser considerado, a gente trabalhar a dinâmica né, da interação entre profissionais compondo as redes de atenção à saúde. Então, acho que também vou poder contribuir com algumas propostas de referenciais. Ou seja, acho que vai ser um intercâmbio muito positivo, estou muito feliz de poder participar dessa jornada. Bueno, Adriano, muito obrigado pela entrevista e nos vemos na jornada, não? Eu que agradeço, Júlio. Vai ser muito bom estar aí com vocês. Um abraço. Um abraço. Vá. É.